Você já parou para sentir o peso dessa incerteza que paira sobre o mundo? Você consegue perceber que o medo e a angústia têm se tornado sentimentos cada vez mais comuns, sufocando a fé e a esperança de milhões de pessoas? Não se engane, meu irmão, minha irmã. Isso não é apenas o estresse do dia a dia ou o cansaço normal da vida moderna. Há algo muito mais profundo acontecendo. Há uma sombra se alongando, e ela está diretamente ligada à terrível revelação que o nosso amado Padre Pio deixou para os tempos que estamos vivendo. Eu sei o que você está sentindo. Você luta para manter a fé, mas as tentações parecem mais fortes, as provas mais difíceis, e o futuro parece cada vez mais incerto. Você se sente desamparado, se pergunta: meu Deus, até quando suportaremos essa tribulação? Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que Padre Pio viu sobre o início de 2026 é assustador, mas carrega a chave para a sua libertação e proteção. Os sinais estão se confirmando, e ignorá-los pode custar a sua paz e a salvação da sua família. A profecia de que vamos tratar não é sobre o fim do mundo, mas sim sobre o fim de um tempo de misericórdia e o início de uma grande purificação. E o santo estigmatizado de Pietrelcina, com sua visão sobrenatural, nos alertou que o ano de 2026 seria o marco inicial da manifestação mais intensa dessa provação. Mas o que exatamente está se confirmando, agora, neste exato momento, que comprova a urgência dessa profecia? O Padre Pio via a Igreja e o mundo mergulhados em uma confusão que beirava a loucura. Ele via a perda da noção de pecado, a frieza dos corações e, o mais grave de tudo, a infiltração do maligno nos lugares mais sagrados, justamente aqueles que deveriam ser refúgio e proteção. Você que está me ouvindo agora, se você tem sentido que a sua oração está vazia, que a sua devoção tem sido atacada com uma fúria incomum, saiba que isso é um dos primeiros sinais. O inimigo sabe que o tempo é curto e está tentando desarmar espiritualmente os filhos de Deus antes da grande prova. É por isso que precisamos urgentemente nos agarrar ao manto do Padre Pio. Ele é o nosso intercessor neste tempo de angústia. Escreva amém nos comentários se você crê que Padre Pio intercede por você agora. O primeiro sinal que Padre Pio apontou para a proximidade dessa grande virada em 2026 era a apostasia familiar. Não se trata apenas de pessoas abandonando a Igreja, mas de famílias inteiras perdendo os valores cristãos, trocando a verdade pela conveniência e o sagrado pelo profano. Olhe ao seu redor. Quantas famílias você conhece que estão desestruturadas? Quantas crianças estão sendo criadas sem o temor de Deus, imersas em ideologias que destroem a alma e a moral? Padre Pio via isso como o prelúdio da catástrofe global. Ele dizia que quando a família, que é a igreja doméstica, ruir, o mundo inteiro ruirá em seguida. Essa é a confirmação mais terrível da profecia. A desintegração acelerada do núcleo familiar, que está acontecendo agora sob o nosso olhar, preparando o terreno para a intensificação dos eventos de 2026. Você sente essa pressão? A pressão para se conformar, para aceitar o que é errado, para silenciar a sua fé em público? Essa pressão não é acidental. É a confirmação de que o tempo da neutralidade acabou. O diabo está exigindo lealdade, e ele está usando o medo e a confusão para obtê-la. Padre Pio nos ensinou que a arma mais letal contra essa desintegração familiar e social é o sacrifício e o rosário diário. Mas você precisa saber como rezar o rosário da maneira que ele ensinava para blindar o seu lar contra as influências que virão com força total em 2026. Eu aceito a proteção de Padre Pio. Comente essa frase para que a sua casa seja abençoada. O santo de Pietrelcina revelou a uma de suas filhas espirituais que o mundo passaria por um período de tribulação financeira sem precedentes, onde o dinheiro perderia o seu valor e a confiança entre as nações desapareceria, justamente como um castigo pela avareza e pela idolatria ao materialismo. Você já percebeu como a economia global está instável? Parece que a qualquer momento tudo pode desmoronar. Essa não é apenas a flutuação do mercado. Essa é a confirmação do segundo sinal profético, a instabilidade econômica criada pela ganância humana
que segundo o santo seria o combustível da desesperança em 2026. Muitos estão preocupados apenas com o pão de cada dia, e isso é compreensível. Mas Padre Pio nos adverte que o maior perigo não é a falta de dinheiro, mas sim a perda da fé causada pela falta de dinheiro. A tentação de abandonar Deus por causa da necessidade. É exatamente neste ponto que o inimigo ataca. Ele usa a crise material para minar a sua confiança na providência divina. Ele sussurra ao seu ouvido: Deus te abandonou, olha para a sua conta bancária. Mas Padre Pio tem uma resposta fortíssima para isso. Ele garantiu que aqueles que se mantivessem fiéis à oração e à caridade jamais seriam desamparados, mesmo nos períodos mais severos dessa crise, que se intensificará a partir de 2026. Essa fidelidade exige um ato de coragem e confiança que está quase esquecido. Você está disposto a confiar plenamente em Deus, mesmo quando a sua vida financeira estiver em ruínas? Comente: eu confio na divina providência. Existe um terceiro sinal, o mais alarmante de todos, que está se manifestando de forma gritante e que Padre Pio descreveu com detalhes dolorosos. É a confusão teológica dentro da própria Igreja. Ele via pastores se afastando da doutrina, ensinando o erro como se fosse verdade e confundindo os fiéis. Ele chorava amargamente por ver o corpo místico de Cristo sendo dilacerado pela falta de zelo e pela busca por popularidade em detrimento da salvação das almas. Se você tem se sentido confuso ultimamente, se parece que as verdades de ontem estão sendo questionadas hoje, saiba que essa é a manifestação exata do prenúncio que levará à grande prova de 2026. A confusão é a arma do diabo para dispersar o rebanho. Padre Pio nos alertou para nos apegarmos à tradição e ao catecismo, a não darmos ouvidos às novidades que contrariam a fé de séculos. Ele nos disse: reze, espere e não se preocupe. Mas esse não se preocupe não significa inação, significa confiança em meio à batalha. A terrível revelação se confirma na medida em que a voz da verdade é abafada e a voz do erro ganha palco. O caos moral e espiritual que vemos é o exato termômetro que o santo usou para medir a proximidade do tempo da justiça divina, que começará a se manifestar em sua plenitude no ano de 2026. É por isso que, se você deseja proteger a sua alma e a alma daqueles que você ama, você precisa saber o que Padre Pio considerava ser o último refúgio e o último escudo contra as forças do mal que se levantarão nessa virada de ano. Ele não falava apenas de oração, mas de uma oração específica, um tipo de sacrifício silencioso que tem o poder de anular os ataques do inimigo e trazer a paz para o meio do caos. Você está pronto para conhecer essa arma secreta que Padre Pio nos deixou para enfrentar 2026? Escreva nos comentários: eu quero a arma secreta de Padre Pio. Padre Pio, em suas cartas e conversas espirituais, falava sobre o poder redentor do sofrimento oferecido. Ele nos ensinou que nos tempos finais, o maior ato de caridade seria aceitar as cruzes com amor e transformá-las em mérito para a salvação das almas. O que está se confirmando agora, para além da crise social e da confusão eclesial, é o aumento exponencial do sofrimento não redimido. Pessoas sofrem, mas sofrem em desespero, sem sentido, o que aumenta o poder do inimigo sobre elas. A profecia de 2026 se confirma porque as pessoas estão rejeitando a cruz. Estão buscando o conforto imediato e fugindo de qualquer tipo de dor ou sacrifício. E ao fazer isso, elas se desarmam espiritualmente. Padre Pio nos mostra que a preparação para o que virá não é estocar comida ou água, mas sim estocar méritos no céu. E isso é feito através da aceitação da sua condição, das suas doenças, das suas dificuldades financeiras, e oferecendo tudo a Deus pela conversão dos pecadores. O santo estigmatizado nos alerta: não desperdice a sua dor. A dor é o material de construção mais precioso que você tem para a eternidade. O que você está sofrendo neste momento? A solidão? A doença crônica? A ingratidão de um filho?
Essa é a sua chance de se proteger contra os eventos de 2026. Ofereça essa dor agora mesmo. Pai Pio, aceite a minha dor e transforme-a em salvação. Comente isso agora. A terrível revelação não é para nos aterrorizar, mas para nos despertar. Padre Pio não nos dava avisos para que vivêssemos em pânico, mas para que vivêssemos em estado de alerta espiritual. Ele sabia que a grande tribulação seria um tempo de prova, mas também um tempo de grande santidade para aqueles que perseverassem. O que vai acontecer a partir de 2026, segundo a visão dele, é uma seleção. O joio será separado do trigo. E a única forma de garantir que você esteja no grupo do trigo é vivendo uma vida de profunda intimidade com Jesus Eucarístico. Ele dizia que a Eucaristia seria o nosso bastião, nosso refúgio. Ele via a comunhão frequente como o único alimento capaz de sustentar a alma durante o período de trevas espirituais que culminará nesse marco profético. Você tem dedicado tempo à adoração? Você tem procurado a Santa Missa com fervor e devoção? Se não, você está se expondo desnecessariamente à influência maligna que está se intensificando a cada dia. Lembre-se, a profecia está se confirmando em cada noticiário, em cada família desfeita, em cada coração frio. Mas a esperança de Padre Pio também está se confirmando na vida daqueles que se ajoelham e rezam. A urgência é real, meu irmão. Não há mais tempo para adiar a sua conversão ou a sua volta para os sacramentos. Padre Pio está clamando por nós do céu, pedindo que nos preparemos para a grande batalha que se aproxima. O próximo passo é entender exatamente quais são os 4 hábitos de oração que Padre Pio considerava essenciais para sobreviver espiritualmente a partir de 2026. E um desses hábitos é tão simples que você provavelmente o ignora, mas ele tem um poder inacreditável de afastar o mal. Para receber essa revelação completa e se blindar contra os tempos difíceis, você precisa estar conectado a essa comunidade de fé. Curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder a continuação dessa revelação urgente. A profecia não é um destino inevitável para os fiéis, mas um aviso para a ação. Padre Pio nos deu o mapa, e agora cabe a nós caminhar com coragem e determinação. Não tenha medo, mas reze como se tudo dependesse da sua oração. Vamos nos aprofundar agora nos ensinamentos dos santos sobre como a fome eucarística será a grande marca da tribulação que se inicia em 2026 e como ela pode ser evitada pela sua família. Padre Pio via a falta de respeito ao Santíssimo Sacramento como a maior ofensa a Deus e a causa de muitos males que assolam a humanidade. E, infelizmente, essa falta de respeito tem aumentado de forma assustadora, confirmando a visão dele. O que você fará a partir de hoje para honrar a presença real de Jesus? É a sua atitude que selará a sua proteção. Agora, você precisa entender que a luta não termina ao sair da missa. A batalha, meu irmão e minha irmã, é travada a cada minuto, no silêncio do seu coração, nas tentações que batem à sua porta sem aviso prévio. Padre Pio, com o dom de perscrutar as almas, via o inimigo agindo com uma clareza cristalina, assustadora. Ele dizia que o diabo é como um cão raivoso acorrentado. Ele pode latir e assustar, mas só morde aqueles que se aproximam por vontade própria e tiram os pés do caminho da retidão. Você tem dado passos em direção ao latido? Você tem cedido ao desânimo, à murmuração constante, à falta de caridade com o seu próximo? Isso enfraquece a sua armadura espiritual. E Padre Pio alertava severamente sobre essas pequenas concessões que abrem grandes e perigosas brechas na sua proteção. O mal não se apresenta com chifres e tridentes, isso é coisa de filme. Ele vem disfarçado de preguiça de levantar para rezar, de inveja disfarçada de crítica social, de justificativa para adiar o encontro com a confissão. É na sutileza que ele opera, minando a sua fé dia após dia, gota a gota, até que você não tenha mais forças para reagir. É por isso que a vigilância é o seu escudo mais importante. Padre Pio pedia com insistência: reza, espera e não se preocupe. A preocupação excessiva e a ansiedade desmedida
São táticas do inimigo para roubar a sua paz e fazer você duvidar do poder de Deus que tudo pode. Você que está me ouvindo agora, que sente essa opressão no peito, essa ansiedade que não te deixa dormir e parece que vai te esmagar, saiba que isso não vem de Deus. É o barulho do inimigo tentando desviar o seu foco da promessa de Cristo, que é sempre de paz e de esperança. Diga agora em voz alta, onde você estiver, que você rejeita toda a ansiedade e todo o pânico imposto pelo maligno e que confia plenamente na providência divina que nunca falha. Comente "Eu rejeito a ansiedade" para quebrar essa corrente de preocupação que te sufoca. O santo de Pietrelcina nos ensinou com a vida dele e com suas palavras que a chave para a vitória é a humildade radical, aquela que não mede esforços para se curvar. Ele via almas se perdendo não por grandes crimes ou pecados visíveis, mas pela soberba de achar que não precisavam de Deus ou que podiam se salvar sozinhas, com seus próprios méritos. A soberba é o câncer da alma. Ela impede a graça de fluir porque você não se curva, não se reconhece pequeno diante da majestade do Criador. Padre Pio era duro no confessionário. Chegava a ser ríspido, exatamente para quebrar essa soberba que petrifica o coração. Há um relato impressionante de um homem que viajou por centenas de quilômetros, vindo de uma cidade distante, apenas para se confessar com ele. O homem achava que seus pecados eram pequenos, coisas bobas que não mereciam grande penitência ou reflexão. Padre Pio olhou para ele com fogo nos olhos, com aquela visão que atravessava a alma, e disse em voz alta: "Saia daqui. Você não está arrependido. Você só está curioso e quer ver um show. Volte quando seu coração estiver quebrado pela dor de ter ofendido a Deus." O homem ficou completamente arrasado. Mas a humilhação pública o fez cair de joelhos em um banco da igreja, chorando amargamente pelo seu orgulho ferido e por sua falta de sinceridade. Ele voltou no dia seguinte, totalmente transformado. E só então, Padre Pio lhe deu a absolvição com grande ternura. Tá vendo, pessoal? Não é sobre o que você fez, mas sobre a sinceridade do seu arrependimento e a sua disposição em mudar de vida. Se você não está disposto a reconhecer a gravidade da ofensa a Deus, a graça da libertação não pode agir completamente na sua vida. Este é o momento de fazer um exame de consciência profundo. Onde está a sua falta de sinceridade com Deus? Onde você tem escondido o orgulho, achando que ninguém vê o que se passa no seu íntimo? Se você está disposto a se humilhar diante do Senhor para ser elevado pela graça, comente: "Meu coração é do Senhor, com toda a sua alma." Padre Pio era um farol de misericórdia e de compaixão, mas ele não tolerava a tibieza ou a malandragem espiritual, aquele famoso jeitinho brasileiro de se relacionar com Deus. Ele sabia que o tempo é curto e que a eternidade é longa demais para ser negligenciada. Não desperdice o seu tempo com vaidades e distrações passageiras que roubam a sua paz e a sua alegria. Falo agora sobre os milagres de proteção, aqueles que provam com fatos que a intercessão do frade capuchinho é mais rápida e eficaz que a nossa própria necessidade e desespero. Muitos pensam que milagres são apenas curas físicas espetaculares, mas a proteção contra o desastre iminente é um dos maiores sinais do amor providente de Deus. Havia um engenheiro italiano chamado Carlo, que trabalhava em um canteiro de obras perigoso, lidando com explosivos e grandes estruturas de aço, que podiam desabar a qualquer momento. Ele era devoto de Padre Pio, mas como muitos de nós, às vezes na correria, esquecia de rezar o terço diariamente. Um dia fatídico ele estava supervisionando a demolição de um prédio antigo e instável. Houve um erro de cálculo grave, e uma viga gigantesca de 10 toneladas começou a despencar diretamente sobre a área onde ele estava inspecionando o trabalho. O tempo pareceu parar. Carlos sentiu um empurrão forte, como se mãos invisíveis e poderosas o tivessem arremessado para fora da zona de impacto. A viga caiu exatamente onde ele estava um segundo antes, levantando uma nuvem densa de poeira e detritos. Quando os colegas vieram socorrê-lo, esperando encontrar o corpo sob os escombros, ele estava a uns 3 metros de distância, completamente ileso, com a poeira mal assentada em suas roupas e o coração acelerado.
Ele jurava que não havia absolutamente ninguém por perto para empurrá-lo ou salvá-lo. O único vestígio que ele encontrou, aquele que confirmou o milagre, foi o cheiro de rosas e incenso, o famoso aroma de santidade que Padre Pio exalava frequentemente, mesmo quando estava a milhares de quilômetros de distância no convento. Isso é a intercessão em tempo real. Isso é a prova de que, quando você se coloca sob o manto de um santo poderoso como Padre Pio, o céu inteiro conspira para te salvar, mesmo das consequências dos erros humanos e das falhas técnicas. Você que está enfrentando um perigo iminente na sua vida profissional, ou que teme pela segurança de seus filhos que saem de casa todos os dias para a escola ou trabalho. Você precisa dessa proteção extra do céu. Peça agora a Padre Pio que coloque o seu manto de proteção invisível sobre você e sobre cada membro da sua família, afastando acidentes, doenças repentinas e toda sorte de ciladas preparadas pelo inimigo. Escreva, Padre Pio, me proteja, nos comentários para selar essa intercessão poderosa. Lembre-se sempre do que ele dizia sobre a oração. A oração é a chave dourada que abre o coração de Deus e move montanhas. Sem oração, não há vida espiritual. Há apenas uma casca vazia, uma aparência de religiosidade. E qual é a oração mais poderosa, a mais recomendada e praticada pelo santo estigmatizado? Não é novidade para ninguém. O Santo Rosário mais recomendada e praticada pelo santo estigmatizado? Não é novidade para ninguém. O Santo Rosário. Padre Pio tinha uma devoção inabalável à Santíssima Virgem, e ele chamava o rosário não de uma reza simples, mas de a arma, a única capaz de destruir as fortalezas de Satanás em tempos de crise e angústia. Ele sabia, com a certeza dos santos, que quem reza o rosário diariamente está protegido por um manto invisível, mas poderosíssimo, tecido pelas mãos da própria Mãe de Deus. Você que está me ouvindo agora talvez já tenha tentado rezar, mas se sente desanimado, a língua trava, a mente voa para as preocupações do dia a dia. Isso não é fraqueza sua, meu irmão, minha irmã. Isso é o inimigo que tenta roubar a sua paz e a sua arma espiritual. Ele sabe o poder que você tem nas mãos quando segura aquele terço. É por isso que o rosário deve ser a sua âncora, o seu respiro em meio ao caos que o mundo tenta impor. Padre Pio nos ensinava que a meditação dos mistérios é o que nos conecta à vida de Cristo. Não é apenas repetir Aves Marias, mas contemplar o amor e a dor de Jesus através dos olhos de Maria. Se você crê que o rosário é a sua arma contra as investidas do mal, e decide que a partir de hoje não vai mais deixá-lo de lado, comenta aqui embaixo. Escreva, rosário é a minha arma. Muitas vezes as pessoas perguntavam a Padre Pio como ele conseguia suportar as dores físicas excruciantes dos estigmas e, ao mesmo tempo, enfrentar as batalhas noturnas contra as forças demoníacas que o visitavam em sua cela. A resposta dele era sempre clara. A Eucaristia, a confissão e a oração incessante, com destaque especial para a devoção mariana. O demônio, meus amigos, é real e atua de maneira sutil. Ele não precisa aparecer com chifres e tridentes. Ele atua através do desânimo, da discórdia familiar, da preguiça espiritual, daquela tentação que parece inofensiva, mas que corrói a sua alma lentamente. Se você está sentindo que sua fé esfriou, que a sua família está desmoronando, que o seu trabalho não prospera, preste atenção. Pode ser que você tenha abaixado a guarda e o rosário tenha ficado pendurado no retrovisor do carro ou guardado na gaveta. Padre Pio nos alerta. A oração é a chave que abre o coração de Deus, e o rosário é o atalho mais seguro para esse coração, pois passa pelas mãos puríssimas de Nossa Senhora. É um convite urgente à vigilância. Não podemos nos dar ao luxo de sermos mornos nestes tempos finais. Lembre-se da história daquele homem que procurou Padre Pio desesperado, pois tinha perdido tudo. Negócios falidos, saúde abalada, a esposa o havia abandonado. Ele estava no fundo do poço e pensava em tirar a própria vida. Padre Pio o olhou com aquela intensidade penetrante, aquela que lia a alma, e perguntou apenas uma coisa. Você reza o rosário com devoção todos os dias?
O homem, envergonhado, confessou que só o fazia de vez em quando precisava de algo urgente. O santo o repreendeu com amor, mas com firmeza. Você quer ter paz e bênçãos, mas recusa a armadura que Deus lhe deu. Volte para casa. Reze. Reze com o coração. E não pare até o dia de sua morte. E depois, volte aqui. Este homem voltou 6 meses depois, irreconhecível. Não apenas seus negócios haviam se reestruturado de formas milagrosas, mas sua esposa havia retornado, e ele irradiava uma paz que não tinha antes. O que mudou? A atitude dele diante da oração, a sua obediência à Rainha do Céu. Comenta: eu sou obediente se você está disposto a mudar agora a sua rotina de oração. Muitos perguntam sobre os avisos de Padre Pio a respeito do futuro e dos tempos difíceis que viriam. Ele não era um profeta do fim do mundo no sentido apocalíptico de destruição total, mas era um profeta da misericórdia e da justiça divina. Ele alertava que a maior tragédia do nosso tempo seria a perda da noção do pecado. As pessoas começariam a chamar o mal de bem e o bem de mal. E o que vemos hoje, se não exatamente isso? Uma sociedade que ridiculariza a virtude e aplaude o vício. Padre Pio, com o dom de ler os corações, via a podridão interior de muitos que se apresentavam como justos. Ele era rigoroso no confessionário, e não era incomum ele expulsar penitentes que não demonstravam um sincero arrependimento ou que escondiam pecados graves. Ele sabia que para o céu entrar em ação, a alma precisava estar limpa. Se você tem algo grave que está sufocando sua alma, que você tem medo de confessar, saiba que o primeiro passo para a graça é a humildade de reconhecer a falha. Padre Pio está intercedendo para que você tenha a coragem de buscar o sacramento da reconciliação o mais rápido possível. Não adie. A urgência é espiritual. Ele dizia: reze, espere e não se preocupe. Mas esse não se preocupe não é preguiça. É confiança total em Deus, depois de termos feito a nossa parte, que é lutar contra o pecado. É a paz que vem da consciência limpa. Fica comigo, porque agora vamos falar sobre a bilocação, um dos dons mais misteriosos e comprovados de Padre Pio, e como ele usava esse dom para salvar almas e realizar milagres em lugares distantes, sem nunca sair fisicamente de San Giovanni Rotondo. Você que está assistindo, imagine a cena. Padre Pio, acamado ou no confessionário, e ao mesmo tempo ele está em Nova York, em uma batalha naval, ou ao lado de um moribundo na Austrália, dando-lhe a absolvição ou o conforto final. Isso não é lenda, é fato histórico, testemunhado por centenas de pessoas. Houve o caso famoso de um general italiano, que estava prestes a realizar um ato de grande injustiça, ou até mesmo de violência. Ele estava sozinho em seu escritório, ponderando sua decisão sombria, quando de repente, a porta se abriu. Ali estava um frade capuchinho com as mãos visivelmente feridas e um olhar que o atravessava. O general, chocado, tentou gritar, mas nenhuma voz saiu. O frade, Padre Pio, se aproximou da mesa e apenas disse: não faça isso. Você vai se arrepender amargamente. A misericórdia de Deus espera por você, mas não brinque com sua justiça. O frade desapareceu tão rápido quanto apareceu. O general, completamente transformado pelo susto e pela mensagem, abandonou seu plano nefasto. Dias depois, ele viajou a San Giovanni Rotondo e reconheceu Padre Pio, que lhe sorriu e disse: você demorou, meu filho. Mas o importante é que você obedeceu. Este dom da bilocação não era um truque de mágica. Era o amor de Deus agindo através de um de seus servos mais fiéis. Era a urgência de salvar uma alma que estava à beira do precipício. Você sente que está à beira de um precipício, seja ele financeiro, emocional ou espiritual? Padre Pio pode estar bilocando neste momento para te dar um toque, um aviso, um conforto. Comente. Eu aceito o aviso se você sente que precisa de uma intervenção divina agora. Padre Pio sempre enfatizava a necessidade de se apegar à Santa Missa. Para ele, a missa não era uma obrigação, mas sim
a renovação real do sacrifício de Cristo no Calvário. Por causa disso, suas missas duravam horas, porque ele vivenciava cada momento, cada dor, cada palavra de Jesus. Assistir à missa de Padre Pio era uma experiência transformadora. As pessoas viam o sofrimento estampado em seu rosto quando ele elevava a hóstia, e muitos pecadores se convertiam ali mesmo, sem precisar de sermão, apenas pela contemplação da fé daquele sacerdote. Ele nos ensina que se soubéssemos realmente o que acontece no altar durante a consagração, nós iríamos desmaiar de êxtase ou de medo reverencial. Ele via anjos, ele via Jesus, ele vivia o céu na terra. A sua vida de oração, meu irmão e minha irmã, deve ser calcada neste exemplo. A missa é o centro. O rosário é o complemento. A confissão é a limpeza. E a caridade, o termômetro. E por falar em caridade, Padre Pio fundou a Casa Alívio do Sofrimento, um hospital que não era apenas um local de cura física, mas um farol de esperança espiritual. Ele dizia que o sofrimento, quando aceito e oferecido a Deus, torna-se um tesouro de méritos. Muitas das curas que ocorreram neste hospital eram inexplicáveis pela ciência. Pessoas com câncer em estágio terminal, paralisias crônicas, doenças autoimunes. Onde a medicina parava, a fé de Padre Pio continuava. Lembre-se da história da menina Gemma de Giorgi, nascida na Sicília, completamente cega. Os médicos não tinham esperança. A família, desesperada, levou a menina até San Giovanni Rotondo para que fosse abençoada pelo frade. Padre Pio, ao encontrá-la, fez um sinal da cruz sobre seus olhos e rezou fervorosamente. A menina continuou cega. A família ficou triste, mas não perdeu a fé. Quando voltaram para casa dias depois, Gemma acordou e disse: "Mãe, eu consigo ver." A cura foi total e imediata. Mas o mais impressionante é que, ao ser examinada novamente pelos médicos, eles constataram que a menina ainda não possuía pupilas. Ou seja, ela enxergava, mas não tinha o órgão físico responsável pela visão. O milagre desafiava a biologia e a razão. Era uma intervenção pura da graça. Você precisa de um milagre em sua vida que desafie a razão e a lógica? Você tem uma situação que a medicina, a justiça ou as finanças já deram como perdida? Comente. Meu milagre está a caminho se você deposita sua fé na intercessão de Padre Pio. O santo estigmatizado nos deixou um legado de combate espiritual feroz. Ele sempre alertava sobre a tentação da vaidade e do orgulho. Ele sabia que estas eram as portas de entrada para todos os outros pecados. O orgulho nos impede de nos ajoelharmos. O orgulho nos faz achar que somos autossuficientes e que não precisamos de Deus. E quando caímos nessa armadilha, o demônio nos devora com facilidade. Padre Pio ensinava: seja humilde, aceite as cruzes, confie em Maria e fuja das ocasiões de pecado como se foge de uma cobra venenosa. É uma advertência direta para os nossos dias, onde o mundo nos empurra constantemente para o abismo da autossatisfação vazia. Você que busca a santidade, precisa entender que a santidade é feita de pequenos atos de fidelidade diária. Não é esperar por grandes revelações ou milagres extraordinários, mas sim ser fiel no cumprimento dos seus deveres, na oração da manhã, na paciência com o cônjuge, na honestidade no trabalho. Ele dizia que a caridade para com o próximo é a medida da nossa caridade para com Deus. Como podemos dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, se somos incapazes de perdoar o nosso irmão, a quem vemos e convivemos diariamente? O perdão é uma das batalhas mais difíceis, e o rancor é um veneno lento que o inimigo usa para nos paralisar. Se há alguém em sua vida que você precisa perdoar ou pedir perdão, não espere mais. A urgência é agora. Isso pode ser a chave que está faltando para o seu milagre. Padre Pio, com sua sabedoria sobrenatural, via as consequências eternas de cada escolha que fazemos. Ele via o céu e o inferno como realidades palpáveis, não como meras figuras de linguagem. Ele via almas sendo resgatadas e almas sendo perdidas, por falta de um último ato de fé ou de um arrependimento sincero.
Essa urgência em salvar almas era o que motivava sua dor e seu ministério. Você que está me ouvindo, faça um exame de consciência rápido. O que está pesando na sua alma neste momento? Qual vício, qual apego, qual mágoa está te impedindo de voar para mais perto de Deus? Não se desespere. O desespero é a tática favorita do inimigo. Padre Pio nos dá a certeza. A divina misericórdia é infinitamente maior do que o seu pecado. Basta você dar o primeiro passo. Comenta: eu confio na misericórdia divina se você está pronto para se levantar e lutar. A vida de Padre Pio foi uma catequese viva sobre a realidade da intercessão. Ele recebia cartas de todo o mundo pedindo orações, e ele as lia e orava por cada intenção com um zelo inacreditável. Ele era o canal de graça, o para-raios de Deus na terra. Muitas vezes ele rezava, e a resposta vinha quase que instantaneamente. Não porque ele fosse um super-herói, mas porque sua união com Deus era tão profunda que seus pedidos eram atendidos prontamente, em conformidade com a vontade divina. Pense agora em uma intenção específica, aquela que tem tirado o seu sono. Não é a lista de compras ou a conta do mês, mas aquela situação que só Deus pode resolver. Coloque essa intenção no coração de Padre Pio agora. Ele está intercedendo por você neste exato momento, enquanto você assiste e escuta esta mensagem. Ele está pedindo a Deus Pai que olhe para a sua dor e envie o alívio necessário. Mas lembre-se, o alívio pode não vir na forma que você espera, mas sim na forma que a sua alma precisa para se salvar. Padre Pio tinha o dom da profecia. Ele previu eventos futuros, tanto na vida pessoal de seus filhos espirituais quanto na igreja e no mundo. Ele alertava sobre a necessidade de estarmos preparados, não com estoques de comida, mas com estoques de graça. A preparação mais importante, segundo ele, é a espiritual. É ter a alma em estado de graça, livre de pecados mortais, e ter o rosário na mão, orando sem cessar. Ele nos ensina a não temer o futuro, desde que estejamos firmes no presente, vivendo a caridade. Seja a presença de Deus onde você estiver. Ele dizia: seja luz no meio das trevas. E como ser luz em um mundo tão sombrio? Sendo autêntico na fé. Não se envergonhe de rezar em público, de fazer o sinal da cruz, de falar de Jesus. O medo do julgamento alheio é mais uma armadilha do inimigo. Padre Pio suportou zombarias, perseguições e calúnias, até mesmo dentro da própria igreja. Mas ele se manteve firme. Ele sabia que a aprovação que importava vinha do alto, e não dos homens. Você, que talvez esteja sendo ridicularizado por causa da sua fé, sinta-se abraçado por Padre Pio. Ele sabe o peso da cruz da incompreensão. Ele está te dando a força para continuar. Comente: eu sigo firme na fé se você assume o compromisso de não se envergonhar de Cristo. Vamos voltar ao poder do rosário, porque é aqui que reside o segredo da vitória. O rosário é a síntese do Evangelho. Ao meditar os mistérios, estamos revivendo a vida de Jesus e Maria. Padre Pio insistia que as famílias rezassem juntas. A família que reza unida, permanece unida. Este é um antídoto poderoso contra o divórcio, a rebeldia dos filhos e a desagregação que o mundo moderno insiste em promover. Se a sua família está enfrentando uma crise, tome a iniciativa. Pegue o terço. Chame todos para rezar. Mesmo que no início haja resistência, insista com amor e persistência. A bênção de Padre Pio e de Nossa Senhora vai cair sobre o seu lar. Ele dizia que o demônio foge das casas onde o rosário é rezado diariamente com devoção. Onde Maria é invocada, o inimigo não tem poder. Ela é o terror dos demônios. E se você não tem a quem rezar junto, reze sozinho, mas reze com fervor. Reze pela sua família, pelos seus inimigos, pela igreja, pelas almas do purgatório. Não existe oração pequena ou desperdiçada. Toda a Ave Maria é uma rosa que você oferece à Virgem Santíssima. Outro ponto crucial na espiritualidade de Padre Pio era a devoção aos anjos da guarda. Ele conversava com seu anjo da guarda constantemente e incentivava seus filhos espirituais a fazerem o mesmo. Ele via os anjos.
Ele os enviava em bilocação para levar mensagens. Seu anjo da guarda é seu melhor amigo, seu protetor pessoal, um presente de Deus. Você tem dado atenção a ele? Você tem pedido a ele que te ilumine e te defenda? Padre Pio costumava dizer aos seus filhos espirituais em apuros: envie-me o seu anjo da guarda. E o anjo vinha, e Padre Pio recebia a mensagem, intercedia e enviava o anjo de volta com a solução ou a palavra de conforto. Isso demonstra a comunhão profunda que existe entre o céu e a terra. Não estamos sozinhos na batalha. Temos exércitos espirituais ao nosso lado. Você que se sente abandonado, saiba que seu anjo está ao seu lado agora, esperando apenas uma ordem sua, um pedido, para agir em seu favor, sempre de acordo com a vontade de Deus. Comenta Santo Anjo da Guarda: me defende. O legado de Padre Pio é um chamado à seriedade da vida cristã. Ele não aceitava meias medidas. Ele via a urgência da salvação de cada alma. Ele nos lembra que o tempo é curto e a eternidade é longa. Portanto, meu amigo, minha amiga, se você veio até este vídeo buscando uma palavra de conforto, saiba que o conforto que Padre Pio oferece é o conforto da verdade. A santidade é possível, mas exige esforço, vigilância e oração. Não se contente com uma vida espiritual morna. Busque a radicalidade do Evangelho. Busque a perfeição que Cristo nos chamou a ter. Seja generoso com Deus, e Ele será infinitamente mais generoso com você. Ele nos deixou 5 regras de ouro, que são o mapa para a santidade e a proteção contra o mal. Lembre-se delas e aplique-as em sua vida a partir de hoje. Primeiro, a Santa Missa é o centro da sua vida. Segundo, reze o rosário diariamente sem falhar. Terceiro, faça a confissão semanal, se possível. Quarto, comungue frequentemente, com o coração puro. Quinto, tenha devoção inabalável à Virgem Maria e ao seu anjo da guarda. Não são regras difíceis, mas exigem disciplina e amor. A disciplina de hoje é a liberdade de amanhã, a liberdade da escravidão do pecado. Se você está enfrentando uma perseguição espiritual, ataques de ansiedade inexplicáveis ou um peso no peito que não sai, use o nome de Jesus e invoque a intercessão de Padre Pio. O demônio treme diante do nome de Jesus e foge diante da humildade dos santos. Ele é o nosso intercessor poderoso junto ao trono de Deus. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é lutar contra as tentações mais cruéis. Ele é a nossa ponte entre a terra e o céu. Muitas pessoas testemunharam que sentiram o cheiro de rosas, o perfume da santidade em momentos de grande tribulação, pedindo a ajuda de Padre Pio. Esse é um sinal de que ele estava presente, intercedendo. Se você sentir este perfume de rosas agora, mesmo que seja apenas um perfume espiritual no seu coração, saiba que é a presença dele te confortando. Receba essa bênção e essa paz. Comente Padre Pio: abençoa meu lar, se você recebe essa intercessão agora. O medo é um sentimento humano, mas a covardia é um pecado. Não se permita ser paralisado pelo medo das dificuldades que virão. Olhe para Jesus na cruz. Olhe para a força de Padre Pio. Ele nos ensina que o sofrimento aceito é a mais pura forma de oração. Se você está passando por uma doença grave, por uma perda dolorosa, ou por dificuldades financeiras extremas, não se revolte. Ofereça essa dor a Deus pela conversão dos pecadores e pela sua própria santificação. O sofrimento, quando unido ao sofrimento de Cristo, tem um poder redentor que não podemos dimensionar. Padre Pio transformou cada dor física e espiritual em mérito para o céu. Você tem a oportunidade de transformar sua dor em oração. Aceite a sua cruz de hoje, por mais pesada que ela seja, e peça a Padre Pio a força para carregá-la. Fique em paz. Saiba que a vitória já está garantida para aqueles que perseveram até o fim. A luta é intensa, mas a recompensa é eterna. Não desista da sua alma. Não desista da sua família. A última grande lição que Padre Pio nos deixou é a da esperança inabalável. Mesmo vendo a maldade do mundo, ele nunca perdeu a certeza da vitória final de Cristo.
Ele sabia que a Virgem Maria esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, vista a sua armadura, que é a oração. Pegue a sua arma, que é o rosário. Busque o perdão na confissão. E avance sem medo. A bênção de Padre Pio está sobre você e sobre a sua casa. Receba a proteção dele contra todo o mal, toda inveja e toda tentação. Que a sua intercessão poderosa te guie no caminho da santidade. Comente amém e compartilhe este vídeo com 5 pessoas que também precisam da proteção e dos avisos de Padre Pio. Reze o rosário. Confie. E não se preocupe. A vitória é de Jesus. Padre Pio, rogai por nós. Repio. Reze o rosário. Confie. E não se preocupe. A vitória é de Jesus. Padre Pio, rogai por nós. O poder que operava em Padre Pio não era dele mesmo, mas sim de Deus. Ele era apenas um canal, um instrumento, mas um instrumento que se entregava inteiramente, sem reservas, ao plano divino, aceitando carregar a dor e a luta de milhares de almas. Você que está me ouvindo agora, talvez não consiga imaginar a intensidade da batalha espiritual que ele travava todas as noites. O demônio, irado com a salvação de tantas almas, atacava o santo fisicamente, tentando fazê-lo desistir da sua missão. Mas ele nunca cedeu. O sofrimento era a sua oração mais profunda. E é por causa dessa fidelidade radical que a sua intercessão hoje é tão poderosa e eficaz contra os males que nos afligem. Muitas vezes nós rezamos por meses e sentimos que o milagre não chega. Sentimos que Deus está distante, ou que as nossas preces não são dignas. Mas Padre Pio nos ensina a não medir o tempo de Deus com o nosso relógio. A perseverança na oração é a prova de fogo da sua fé. O inimigo quer que você desista no minuto anterior à bênção. Ele quer que você pare de rezar quando a solução está a caminho. Não caia nessa armadilha sutil. Continue batendo a porta do céu. E quando você se sentir cansado demais para rezar, peça a Padre Pio para rezar por você e com você. Ele tem a chave para desatar esse nó que está sufocando sua vida financeira, que está impedindo a cura do seu corpo, ou que está semeando a discórdia dentro da sua casa. Comente, Padre Pio, desate este nó, para que a graça comece a fluir na sua vida imediatamente. Padre Pio tinha o dom da bilocação, a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, algo que confunde a mente humana, mas que é perfeitamente possível para a graça de Deus que opera nos seus santos. Houve um caso notável de um general americano, durante a Segunda Guerra Mundial, que estava prestes a bombardear um hospital cheio de civis por engano, pensando que era um alvo militar estratégico. No momento exato em que o avião estava pronto para lançar as bombas, o general viu, materializado no ar, um frade com barba, vestindo o hábito capuchinho, fazendo gestos para que ele desviasse a aeronave. O general, em pânico e assombrado por aquela visão impossível, obedeceu. Ele pousou o avião e, mais tarde, descobriu que o hospital estava cheio de feridos inocentes. Anos depois, ele conseguiu rastrear o frade até San Giovanni Rotondo. Era Padre Pio. O santo nem precisou sair de sua cela para salvar centenas de vidas. Ele estava lá, onde a fé precisava dele. Você acha que esse poder milagroso de intercessão e proteção diminuiu? De modo algum. Ele está mais vivo e ativo do que nunca, pronto para intervir nos seus momentos de maior perigo. Se você crê que Padre Pio está protegendo sua família de todo mal, escreva: "Meu lar está protegido" nos comentários. Padre Pio era um especialista em identificar a raiz de nossos problemas. Muitas vezes, nós focamos no sintoma, a falta de dinheiro, a briga no casamento. Mas o santo olhava para o coração. Ele sabia que a verdadeira batalha era pela santidade, pois quem é santo não teme nada e recebe as graças necessárias para viver neste mundo. Se você tem tentado de tudo para resolver um problema crônico e nada funciona, talvez seja a hora de parar e perguntar: o que em minha vida está impedindo a ação plena de Deus? Será que é o rancor guardado? Será a falta de perdão a alguém que te machucou profundamente?
Padre Pio insistia que o perdão é a chave que abre as prisões espirituais que nós mesmos construímos. A falta de perdão é um peso morto que você carrega. Ele te impede de voar, de alcançar a alegria verdadeira. Você precisa soltar essa mágoa agora, em nome de Jesus, com a ajuda de Padre Pio. Se você está disposto a perdoar quem te ofendeu, mesmo que pareça impossível, comente "Eu liberto e perdoo". Lembre-se da urgência espiritual. O tempo está passando, e cada dia que você passa carregando essa dor ou esse pecado, é um dia em que você está mais vulnerável aos ataques do inimigo. Padre Pio nos alertava sobre o perigo de procrastinar a conversão. Ele via as almas deslizando para o abismo por pura preguiça espiritual e por acreditar que teriam sempre mais tempo. Não deixe para amanhã o que a sua alma precisa fazer hoje. A sua paz não pode esperar. A sua cura não pode ser adiada. A sua reconciliação com Deus deve ser imediata. Você está sendo chamado neste exato momento a tomar uma decisão radical de fé. Não uma fé morna, mas uma fé ardente, como o coração de Jesus que Padre Pio tanto amava e imitava. O santo de Pietrelcina sempre nos lembrava: reze, espere e não se preocupe. Esta é a fórmula para a paz. Reze com fervor. Espere com paciência. E não se preocupe, porque Deus está no controle. Mas o que significa não se preocupe para um santo que viveu em constante agonia física e espiritual? Significa entregar a preocupação, o medo e a ansiedade nas mãos de Deus. Significa aceitar que, mesmo que o resultado final não seja o que você esperava, será o que Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que é melhor para a sua salvação eterna. Você consegue entregar essa preocupação que está apertando seu peito, essa aflição que rouba seu sono? Faça isso agora, confiando no poder de intercessão do frade estigmatizado. Escreva: "Eu confio totalmente", para selar sua entrega. A história de Padre Pio é repleta de sinais sobrenaturais. Seu sangue, que escorria das chagas, tinha um perfume delicioso, o odor de santidade, que muitos fiéis sentiam à distância, anunciando sua presença ou sua intercessão. Se você, em algum momento da sua vida, já sentiu um aroma inexplicável de rosas, jasmim ou incenso, pode ter sido um sinal de que Padre Pio estava trabalhando em seu favor, atendendo a uma prece silenciosa sua ou de alguém que te ama. Este perfume místico é a prova palpável de que o céu está ativo, que a comunhão dos santos é real e que você não está sozinho nessa caminhada terrena. Onde há santidade, o mal não prevalece. Onde há o odor de Cristo, o cheiro de morte e desespero se afasta. Padre Pio é um farol que ilumina a escuridão do mundo. Ele nos protege não apenas de grandes desastres, mas também das pequenas tentações que, dia após dia, minam a nossa força espiritual e nos afastam do caminho de Deus. Ele nos protege das fofocas, das calúnias, da inveja, daquela energia pesada que muitas vezes sentimos ao nosso redor, seja no trabalho ou até mesmo dentro da nossa própria família. Para quem busca a proteção contra o olho gordo e a inveja, a oração a Padre Pio é um escudo invencível. Ele já enfrentou o diabo pessoalmente. O que são os maus desejos dos homens para ele? Ele os dispersa como fumaça, se você tiver a fé firme de que ele está à sua frente, defendendo você e os seus. Você aceita essa proteção total de Padre Pio contra todos os seus inimigos visíveis e invisíveis? Comente: "Eu aceito o escudo de Padre Pio", e sinta a paz invadir o seu espírito. Padre Pio tinha uma visão muito clara sobre a formação das famílias. Ele sabia que a família é a primeira igreja, o primeiro campo de batalha. É lá que o inimigo tenta destruir a fé e a esperança. Se o seu casamento está em crise, se seus filhos estão afastados da igreja, se a sua casa parece um campo de guerra, você precisa invocar a intercessão de Padre Pio com urgência e intensidade redobradas. Ele nos ensina que a mãe deve ser a sentinela da fé e o pai, o guardião da autoridade e do amor de Cristo. O rosário em família, rezado com devoção, é o exorcismo doméstico mais poderoso que existe. Não espere que a situação piore. Comece hoje a rezar o rosário,
pedindo a Padre Pio que restaure a paz, a união e a fé no seu lar. Ele tem um carinho especial pelas famílias em dificuldade. Ele sabe que a dor de ver um filho sofrer ou se perder é uma das maiores cruzes que um pai e uma mãe podem carregar. E ele, que carregou a cruz de Jesus, entende essa agonia. Peça a ele a graça da conversão do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Peça a ele que arranque o vício, a frieza e a revolta que estão dominando o coração de quem você ama. Ele pode fazer isso. Ele já fez inúmeros milagres de conversão, transformando almas endurecidas em verdadeiros apóstolos de Cristo. Confie no poder do amor de Deus através de sua intercessão. Se você está rezando pela conversão de alguém muito amado, comente: "Convertei a minha família, Padre Pio." A vida de Padre Pio foi uma prova constante de que a fé move montanhas e que a caridade, quando verdadeira, nunca falha. Ele construiu um hospital gigantesco, a Casa Alívio do Sofrimento, do zero, apenas com a força da fé e da providência divina. Quando lhe perguntavam como ele conseguia levantar fundos e superar as dificuldades burocráticas e financeiras, ele simplesmente respondia que era a obra de Deus e que Deus jamais abandona suas obras. Você está enfrentando um projeto que parece impossível? Uma dívida que parece impagável? Um desafio profissional que te tira o sono? Olhe para a história de Padre Pio e tire a lição. Seja fiel no pouco, e Deus te confiará o muito. Reze pelo seu projeto, pela sua empresa, pelo seu trabalho como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Padre Pio nos garante que a mão de Deus está sempre estendida para nos ajudar, mas nós precisamos ter a humildade de pedir e a coragem de agir. Não fique parado, esperando. Faça a sua parte. Entregue a Deus o que é impossível para você, e Ele fará o milagre de multiplicação que sua vida precisa neste momento. Agradeça a Deus por essa oportunidade de crescimento e por essa prova de fé. O seu testemunho será a prova de que Deus ainda faz milagres hoje. Comente: "Eu agradeço o meu milagre", e prepare o seu coração para a bênção que está a caminho. Padre Pio sempre nos alertava sobre a tentação da vaidade e do orgulho espiritual. Muitas pessoas que começam a rezar e a buscar a santidade caem na armadilha de se acharem melhores que os outros. Ele era duríssimo com o orgulho, pois sabia que o orgulho foi o pecado que derrubou o anjo de luz e que é o maior obstáculo entre o homem e a misericórdia de Deus. Se você recebeu uma graça, mantenha-se humilde. Se você está prosperando, use essa prosperidade para o bem, sem ostentação. Se você está sendo curado, não se vanglorie, mas agradeça a Deus publicamente. A humildade atrai a graça. O orgulho a repele. Peça a Padre Pio a graça de ser humilde, de reconhecer suas fraquezas e de depender totalmente de Deus em todas as coisas, grandes e pequenas. Ele dizia: "Seja humilde, porque na humildade Deus se revela e te dá a paz." A paz que você tanto busca não está nas coisas materiais, mas na alma humilde e resignada à vontade divina. Se você está buscando essa paz interior que só a humildade proporciona, reze agora: "Padre Pio, ensinai-me a ser humilde de coração." Comente: "Ensina-me a humildade para que o Espírito Santo modele seu coração." Lembre-se sempre que a vida terrena é apenas um breve estágio. O nosso foco principal deve ser sempre a eternidade. Padre Pio, com os seus estigmas, nos lembrava constantemente da paixão de Cristo e da necessidade de carregarmos nossa cruz. Não se desespere diante do sofrimento. Una-o ao sofrimento de Jesus. É esse sofrimento suportado com amor e paciência que compra a sua salvação e a de muitas almas. Se a sua cruz está pesada demais hoje, não tente carregá-la sozinho. Peça a intercessão de Nossa Senhora e de Padre Pio. Eles são especialistas em ajudar a carregar os fardos mais pesados. Eles vão te dar a força que falta, a coragem que esmorece e a esperança que se apaga. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você precisa ser fiel. Fidelidade é continuar. Mesmo quando o coração dói, mesmo quando as respostas demoram,
mesmo quando a escuridão parece total. A luz de Cristo sempre virá, e ela virá através da sua fidelidade. Fica comigo até o final desse vídeo e receba a bênção final de Padre Pio que sela este momento de profunda oração e de entrega total a Deus. Padre Pio, por sua poderosa intercessão, cubra-nos com o seu manto protetor, que o seu perfume de santidade afaste de nós todo o cheiro de morte, doença e desespero. Que a sua presença invisível nos proteja nas estradas, no trabalho e em nossas casas. Que os seus estigmas curem nossas feridas físicas e espirituais. Ó Santo estigmatizado, rogai por nós e por toda a Santa Igreja. Que o seu exemplo de obediência e humildade nos inspire a buscar a confissão e a Eucaristia com mais fervor. Que a sua intercessão nos ajude a vencer a preguiça espiritual, a vaidade e o medo que nos impedem de amar a Deus acima de todas as coisas. Receba agora, neste instante, a paz que excede todo o entendimento. Receba a certeza de que Deus está cuidando de você e que o seu sofrimento não é em vão. A vitória já foi conquistada na cruz. E você, como filho amado de Deus, é herdeiro dessa vitória. Não tenha medo, apenas confie. Se você recebeu uma palavra de esperança e conforto, comente amém para confirmar essa graça. Padre Pio, rogai por nós. Fim do roteiro. Você que chegou até este momento, saiba que não foi por acaso. O Espírito Santo te guiou até o fim dessa mensagem porque ele precisava te mostrar que existe um porto seguro, mesmo quando o mar da sua vida parece engolir o seu barco. Eu sei. Eu entendo a profundidade da sua dor. Você tem lutado batalhas silenciosas, aquelas que ninguém vê, que só você e Deus conhecem. As noites de insônia, a preocupação financeira que aperta o peito, a enfermidade que insiste em não ir embora, e aquela tristeza profunda que te faz questionar se a alegria ainda existe. Mas eu te digo, com a certeza de quem se apoia na fé de Padre Pio, a sua peleja está chegando ao fim. Esse período de prostração e de dúvida não é o seu destino final. É apenas um deserto que você está atravessando para chegar à sua terra prometida. O sofrimento de Padre Pio, as tentações que ele enfrentou, as agressões do maligno em sua cela, tudo isso nos ensina uma coisa fundamental. O demônio só ataca aqueles que estão mais próximos de Deus. Se a sua vida tem sido um campo de batalha, é porque o céu tem grandes planos para você. A intercessão deste grande santo é como um farol de luz na escuridão. Ele prometeu que estaria sempre à porta do paraíso, pedindo por aqueles que o invocassem. E hoje, ele está de joelhos diante do trono, apresentando o seu nome, o seu pedido, a sua lágrima. Não deixe que a voz do desânimo te convença do contrário. A fé não é sentir. A fé é crer, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Levante o seu olhar e declare que a partir de agora, o medo não tem mais poder sobre a sua vida. Essa é a hora de virar a chave. É a hora de tomar posse da promessa de restauração. A sua casa será restaurada. A sua saúde será devolvida. A sua família encontrará a paz que tanto almeja. Se você crê que a bênção de Padre Pio já está agindo em sua vida, faça o seu decreto de fé agora. Comente: eu aceito a graça de Padre Pio. Pela força da oração, nós vamos desfazer agora toda a trama que foi armada contra você e sua família. Nenhuma maldição lançada terá êxito. Nenhuma palavra de inveja prosperará. O sangue de Jesus Cristo sela a sua vida e a sua história. Receba agora a unção que desce das mãos chagadas de Padre Pio, diretamente sobre a sua cabeça, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho. Sinta o peso da preocupação se esvaindo, a tensão dos ombros desaparecendo. Vamos orar juntos, com muita força e devoção. Senhor Jesus Cristo, que permitistes a São Pio de Pietrelcina carregar em seu corpo as marcas vivas da vossa paixão, nós vos imploramos. Pela dor e pelo amor desse vosso servo fiel, olhai para a necessidade de cada um que assiste a este vídeo. Neste momento, Senhor, eu clamo pela cura das enfermidades que têm atormentado o corpo. Pela intercessão de Padre Pio,
Que toda célula doente seja regenerada. Que toda dor crônica seja silenciada. Que todo diagnóstico de medo seja revertido pela vossa infinita misericórdia. Eu te peço, Pai, que o Espírito Santo inunde o ambiente de cada lar. Que a discórdia entre marido e mulher, entre pais e filhos, seja desfeita. Que o perdão seja a ponte de retorno. Que o amor de Cristo prevaleça sobre toda a amargura. Pela poderosa intercessão de Padre Pio, que ele foi um mestre no combate espiritual, nós repelimos toda a força do mal que tenta roubar a paz e o sono. Que todo espírito de angústia, de depressão, de vícios e de opressão seja amarrado, expulso e lançado aos pés da cruz de Cristo, sem jamais poder retornar. Derramai, Senhor, uma chuva de providência sobre as finanças. Que o pão não falte na mesa. Que as dívidas sejam renegociadas e quitadas. Que as portas de emprego se abram para aqueles que buscam uma oportunidade digna e honesta. Que a proteção de Padre Pio seja o escudo que nos guarda de todo perigo visível e invisível. Que possamos sentir o perfume da sua presença em nossos momentos de maior aflição, lembrando-nos que nunca estamos sós. Receba essa oração de cura e libertação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sei que essa oração tocou profundamente o seu coração e que a paz de Deus te inundou. O milagre começou a acontecer no momento em que você abriu o seu coração e confiou. Agora você tem uma missão. A graça é para ser compartilhada, para multiplicar a fé e a esperança. Você conhece alguém que está passando por uma situação desesperadora? Alguém que precisa urgente de um sinal de Deus? Alguém que está à beira do abismo? Não guarde essa bênção apenas para si. Seja um canal de intercessão e de amor. Compartilhe este vídeo no WhatsApp, nos grupos de família, com aquela pessoa que você sabe que tem orado e chorado em segredo. Leve a eles a certeza de que Padre Pio está pronto para interceder. Agradeço por sua fé e por ter permanecido comigo até o final. Lembre-se, mesmo que o mundo te esqueça, Deus e Padre Pio jamais se esquecerão de você. A vitória é certa para aqueles que perseveram na fé. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Fique com a paz de Cristo e até a próxima oportunidade de orarmos juntos.